em braille. Você está gravando? Uhum. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou o professor de inglês Luan Souza e esse aqui é meu amigo Ivan, que eu conheci através da internet enquanto eu ainda estava em Londres. Eu sou professor de inglês já há um tempo e eu desenvolvi um projeto onde eu envio as aulas para as pessoas poderem estudar onde eles estiverem. E o Ivan, na oportunidade, estava em Cascavel, no Paraná, cidade maravilhosa, inclusive. E ele me conheceu através do Face. E ele me mandou uma mensagem, e disse que tinha interesse em aprender e saber como funcionava o sistema. Eu expliquei para ele e depois ele me disse que tinha tinha um probleminha. Ele disse que tinha deficiência visual. E isso me chamou a atenção por quê? Por conta da força de vontade que ele teve de querer aprender inglês. Eu confesso que eu estou tocado até agora. É a primeira vez que eu venho na casa dele, ele me convidou para vir, e aqui a gente está se conhecendo hoje. Eu aproveitei para fazer esse vídeo. Aí eu vou pedir para ele falar aqui um pouco sobre ele, sobre a história dele, como ele me conheceu e a forma que ele aprende inglês. Saca só. Meu nome é Ivan, eu sou graduado em Ciências Sociais, especialista em Políticas Públicas e mestre em Educação pela Universidade Estadual aqui de Cascavel. Sou servidor público e eu, por conta das minhas atividades acadêmicas, eu resolvi que ia enfrentar o estudo de línguas, e aí fiz espanhol e aí comecei a estudar o inglês, utilizando áudios e a escrita, tanto falada, sintetizada com o computador, e também a escrita braille, que ela é indispensável no aprendizado da língua inglesa. Então, eu utilizo para escrever a reglete, que é esse material onde a gente coloca uma folha e perfura, e aí você consegue, abrindo ela, você consegue ler, a escrita braille. E também a gente utiliza esse material maravilhoso, esse equipamento que chama-se linha braille. A linha braille, você coloca um livro aqui pela USB, conectado ao computador, coloca dentro dela e você lê linha a linha em braille. Então, por exemplo, aqui tem a marca da linha, USB, aqui tem bloco de notas, diário, calculadora, etc. Então, a gente vai, por exemplo, no bloco de notas, Então, você abre no bloco de notas, você tem aqui, Então você consegue, tem umas anotações minhas aqui, class, day, for, march, enfim. E aí você consegue, por exemplo, a gente consegue sair, você consegue abrir os menus, então, por exemplo... Então, tudo isso que você está fazendo agora é entrando no acesso do conteúdo, é isso? Exatamente, eu estou acessando o conteúdo. Eu estava conversando com ele porque ele me explicou a diferença. Ele me disse que é difícil para um deficiente visual poder estudar inglês da forma como nós estudamos, porque a parte escrita, por exemplo, water, que é escrito com W-A-T-E-R, ele tem que adaptar para o braille, não é isso? Sim. Então, ele não aprende como é a nossa escrita, mas sim como é no braille. É braille? É assim mesmo? Estou pronunciando certo? Sim, está pronunciando correto. Então, veja como é mais difícil de ter que aprender. Me empresta aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, isso que você está fazendo agora seria o quê? Você está acessando o conteúdo, certo? Isso, eu estou acessando, todos os conteúdos, todos os materiais que tem dentro, os arquivos que tem dentro da linha Braille, que a gente chama, desse terminal Braille, Então, é isso que eu estou fazendo agora. Class English, Então, a gente consegue...
E como foi estudar com esse material, o idioma inglês? Ele é fundamental. Por exemplo, aqui, classe 21, né, TXT. O que é esse classe 21 TXT? É um dos materiais que está na aula 21 do curso do Luan. Uhum. Então, por exemplo, eu pego lá em PDF, essa linha Braille ele só linha em TXT, então eu consigo, eu tenho que converter esse material para TXT, e aí eu consigo, convertendo em TXT, né, Explica pra gente, Ivan, o que é TXT? é aquele documento do bloco de notas. Ah, do bloco de notas do computador, Isso. certo. Então eu tenho que converter para TXT, só para texto. E aí, nesse arquivo, eu passo do cabo do computador, desse computador aqui, para dentro da linha Braille, e ele vem para cá e eu consigo acessá-lo, como eu estou acessando agora. Tem aqui classe 21, né? É que escreva de acordo com o áudio, né? Escreva de acordo com o áudio. E Exatamente. aí- e aí- É o que diz mesmo na aula 21. Sim, Eu faço os exercícios. É, Que legal. né, where do you live? Where do you live? Onde você Where do mora? you live? Yeah, Exato. que escreve com L-I-V-E. Exatamente. Mas você fala live. Muito bem. Isso. Aqui, ó, né? Dê um outro exemplo. Eu vou continuar lendo o arquivo, né? Aham. Então aqui, AB. Where do you work? Where do you work? Onde Where você do you trabalha? work? Isso. Né? Muito legal. Então, where do you study? Where do you study? English. Onde Isso. você estuda inglês? Where do you study English? Então, olha só, com um detalhe, como ele estuda? Né? Então a gente começa. E como você conseguiu esse material, esse sistema que você estuda? Esse sistema Como ele se chama? Ele é acessível para as pessoas? Não, infelizmente não. Ele é um sistema muito. Necessita-se muitos recursos, né? Então você precisa investir bastante, né? Hoje um terminal desse aqui, um terminal de linha Braille, ele está girando em torno aí de 40 a 50 mil reais esse material, né? Então assim, tem repartições públicas que tem muito esse material e que as pessoas não utilizam, não sabem utilizar porque ele não é muito comum. E aí a universidade onde eu trabalho tinha esse equipamento que estava lá desde 2012 parado. Certo. E desculpa, para um leigo como eu, você usa essa, eu diria que uma agulha, né? Não sei qual é o nome disso, da agulhinha que você... Que escreve os materiais, né? Escreve os materiais. Explica pra gente como funciona. Essa aqui é a Reglet, né? Então, A folha está à sua esquerda. Aí. Então, isso. agora o Braille. Agora eu vou aprender. Quer filmar mais de perto? O Braille, Empresta aqui. ele é fantástico, porque você consegue escrever e eu passei o ensino médio todo escrevendo Estudando isso aqui, dessa forma. Dessa forma. Eu não tinha máquina, era na mão mesmo, né? Meus dedos até de tanto que eu escrevi, de tanto que a gente Dava calo nos dedos, né? dava porque ele é puxado, e não tinha máquinas, não tinha linha Braille naquele período, né? Eu estudei, eu sou do tempo que os cegos lia livros em fita cassete, a gente pedia para a mãe da gente gravar os livros, lendo o livro em fita cassete para a gente poder ler depois. Então, não tinha esse material. Então, o que acontece com o Braille? O Braille a gente escreve da Direita para esquerda. Exatamente. Então, eu vou escrever aqui. Luan.
Uau. Souza, né? Isso. Agora, o Ivan vai ter que ler o que ele escreveu. E aí eu vou tirar daqui, escrever ele, eu vou virar a folha e agora sim, eu vou ler da forma correta. Luan de Souza. Que fantástico. E é assim que você pode aprender inglês, somente dessa forma. Somente dessa forma, escrevendo em sala de aula, anotando, ou aqui no papel, ou aqui nessa minha braille, que eu também consigo escrever, né? Por exemplo, vamos sair aqui do arquivo. Então, agora eu vou aqui em novo. Pronto, abri. E aí eu vou escrever, né? Eu vou escrever. Vamos ver. Olha, enquanto você escreve, ele vem aparecendo aqui. Sim. Depois eu vou olhar isso de perto. É muito interessante. A tecnologia da minha braille é muito legal. E você? Se apresente, por favor. Eu? Isso. Eu sou Cleusa, sou esposa do Ivan. Ah, que legal. E você? Eu sou a Mariana, Esposa do? do Luan. Que legal, Ivan. Muito legal mesmo. Isso nos faz refletir sobre prioridades, sobre aquilo que a gente realmente quer, a gente vai atrás, né? O Ivan não contou, mas fala aí, Ivan, como foi que você me conheceu? Então, eu estava olhando o Facebook, já estava com pretensão de estudar inglês. E aí eu vi lá, Luan Souza, professor de inglês. Eu entrei no perfil, dei uma olhadinha, aí vi que tu tinha alguma coisa de Cascavel, alguma coisa de lá de cima também, de Vila Velha, de Londres, que estava em Londres. Falei, que legal, daí comecei a dar uma olhada, vi que você estava apresentando um curso na época, aí mandei mensagem. Aí de repente, já tinha, de alguma forma você colocou divulgando o teu WhatsApp, e aí eu também mandei mensagem e iniciou a conversa, né? O diálogo por ali. O interessante de ter providenciado e disponibilizado o WhatsApp é para quê? Para que a pessoa se sinta mais à vontade e que realmente converse, né? Que não tenha nenhum problema. Porque às vezes a pessoa vê no YouTube, mas não sabe como chegar com contato até a pessoa. Então eu facilitei, digamos assim, só não esperava conhecer. Eu juro para você que até agora, nesse momento, vendo a sua forma de aprender, eu fico assim, encantado mesmo. Como o aprendizado, ele é encantador, né? E não tem barreiras, não tem fronteiras, né? Pô, eu tava lá em Londres e agora eu tô aqui conhecendo esse material de perto. Sim. Por exemplo, eu escrevi aqui, né? Eu escrevi aqui Luan Souza e aqui pra frente eu escrevi, né? Where do you like? Não, where do you work? Where do you work? I work at home. Eu trabalho em casa. Where do you work? I work at home. E aí, Mariana, o que você achou dessa experiência? Eu tô achando super interessante. E Já aqui falei, o celular, depois eu vou ali ver. né, ele fala também. Então é aqui que eu te encontrei com o meu Facebook. Uau! Tudo que eu toco, né, a Apple, ela ou a Apple, né? O app. O Apple. Você quer falar? Apple, Yeah. é isso. Apple, a marca, no caso. Isso. Ela tem um leitor de telas em todos os celulares, aí para quem não enxerga, ativa, que quando você dá, ele fala tudo E você ouve nessa velocidade? nessa velocidade. Então, porque eu já me habituei. Então, o listening em inglês para você não vai ter problema? Não vai ser problema? Eu me viro bem, né? Mas nessa velocidade você consegue pelo fato de ser português. Mas o inglês você já tentou usar nessa velocidade? Porque eu não entendo o que é dito em português. Explica aí para eu ouvir. Chega. Mas é difícil mesmo. Participar deste fórum que tem deficiência visual. Me envia um número do WhatsApp no privado, depois na quarta. Feira a partir das 19 horas faremos uma reunião virtual via Google Meet. Ele deu
E eu não entendo nada. É muito rápido. Pra você ver, eu preciso melhorar. Questão de hábito. Questão de hábito, que legal. É o que eu falo pra minha esposa. Às vezes a gente tem um certo problema. Às vezes tem pessoas que preferem ouvir do que ver para aprender alguma coisa. Já tem outras pessoas que preferem ver do que ouvir. Eu sou do tipo de pessoa que para eu aprender eu tenho que ler. Eu tenho que ter alguma coisa para poder escrever e entender. Mais do que ouvir. Por isso que quando eu ia para a aula eu preferia muito mais escrever do que só ouvir o que a pessoa fala. Mas é claro, quando você aprende o idioma você também precisa ouvir para poder entender. Então para mim foi muito difícil, logo para aprender inglês. Eu não aprendi inglês da noite pro dia também. Eu levei anos assim para poder masterizar o meu nível de inglês, porque existe o nível básico, intermediário, avançado, fluente e mestre, né? Então eu passei muitas horas do meu dia, muitas horas da minha vida depositando no inglês. Então, para mim também foi muito difícil, mas cara, é fantástico conhecer sua história, fantástico conhecer a forma que você tem de poder aprender. E vem cá, como é que tá o seu nível de inglês hoje? Você parou? Como é que tá? Também não parei. Eu ainda estudo aqui na universidade e uso teu material bastante, né, para dar apoio, né, porque eu ouço tuas aulas ali de 4, 5 minutos e a lição eu jogo para cá e faço. Que legal, cara. Né? Então, e o trabalho ali do programa de línguas. Então, eu estou no 3º ano, que é o nível pré-intermediário. Né? Eu coloquei 6 anos para mim aprender inglês. Eu dei para mim 6 anos para mim aprender, me virar, não assim buscar fluência. Eu dei 6 anos da minha vida para mim poder assistir um filme sem legenda, porque o cego não vê a legenda. Então isso vai me abrir um campo muito vasto. Né? E eu sei que eu tenho que me dedicar. Eu sei que todo mundo se dedica e comigo não vai ser diferente. Então tem que se dedicar. E quando eu quero alguma coisa, eu fico teimando, eu vou atrás, eu busco material, e eu leio material, enfim, é dedicação. Ivan, se você pudesse dar um conselho para a pessoa que está lá te assistindo agora nesse momento, que diz que não tem tempo de aprender, que tem todas as ferramentas, tem tudo na mão, que tem a visão, inclusive, de poder ver, qual conselho você daria para essa pessoa que arruma uma desculpa para não estudar? Eu acho que tem que estudar, né? Aquilo que você esses dias falou, o cérebro da gente é programado para a gente sobreviver. E a gente precisa canalizar a energia e estudar. E não querer aprender inglês em 3 meses, porque você vai se frustrar. Não querer aprender inglês em 6 meses, em 1 ano. Talvez você se frustre, só se você se dedique muito. Você tem que dar um tempo maior e se dedicar de uma forma média, assim, nunca, todo dia pegar um pouco, todo dia aprender um pouco. E você aprendendo todo dia um pouco, você lá no final você vai ter um ótimo resultado. É assim que você vai conseguir aprender inglês, na minha opinião. Uau! Excelente. Bom, acabei de conhecer aqui a história do Ivan, conhecer a forma como que ele estuda. Eu confesso que eu sou leigo, eu nunca vi falar de braille, talvez por ignorância da minha parte, de realmente nunca ter observado esse lado, porque realmente tem muitas pessoas que têm dificuldade, e ainda mais pessoas que têm uma certa deficiência, como a sua de visão. E eu não sabia que era tão difícil assim. Bom, talvez para você é um pouco mais fácil, né? Mas porque você já sabe usar esse sistema, mas pra gente que consegue ver, é difícil de conseguir enxergar. É o primeiro contato seu, você vai ver que com o tempo isso vai diminuir, né? E também com certeza já me ajudou muito, mesmo à distância, chegar, né, até onde a gente está avançando para estudar, e eu vou continuar, e daqui 2, 3 anos eu vou conseguir terminar isso aí, vou estar bem melhor, e cada vez melhor, sempre estudando para avançar mais nesse estudo de língua. Logo mais eu vou lançar um novo capítulo com atualizações desde que eu morava em Londres. E você vai também receber esse material para você poder otimizar os seus estudos.
Legal, legal. Thank you, my friends. That's it for today. Take care.